Bom, há alguns dias a Jovem Pan vem falando sobre um projeto que está tramitando no Senado que amplia o alcance das rádios comunitárias. Finalmente essa análise foi adiada, mas o setor ainda cobra uma discussão dos parlamentares. Inclusive, o Ministério de Ciência e Tecnologia apresentou uma dura nota técnica contra a aprovação do projeto de lei que muda as regras das rádios comunitárias e esse projeto pode ser votado no Senado a qualquer momento. Está conosco a senadora pelo Partido Progressista do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia. Tudo bem, senadora? Como vai? Obrigado, como sempre, pela atenção e gentileza. Bom dia, meus caros amigos. É uma alegria conversar com os ouvintes nesse programa de grande audiência, o Tiago, Marco Antônio e o Joseval. Ô, senadora, a senhora também é radialista e tem uma visão crítica a esse projeto. Se esse projeto for aprovado, o que pode acontecer com o setor, hein, senadora? Na verdade, não é uma visão crítica, uma visão de senso de realidade e de visão técnica. Deixa eu fazer um pequeno histórico para entender, para dizer que a senadora é contra a rádio comunitária. Não é nada disso, porque tem muitos rincões muito distantes do Brasil que a rádio comunitária tem um serviço inestimável. Temos convivido aqui, dialogado com o Abraço, que é a entidade que representa eles, para entender bem o que está acontecendo. A Dilma Rousseff criou um programa de migração de rádios AM para FM. Imagina só, sem fazer qualquer análise técnica, se havia condições de acomodar na mesma frequência várias emissoras. O que aconteceu por falta dessa previsibilidade, dessa avaliação técnica de viabilidade? Aconteceu que hoje nem 20% das emissoras AM migraram para FM, seja por questões técnicas, seja por questões de dificuldades de adaptação e, sobretudo, o grande problema é que na mesma frequência começou a haver sombreamento entre uma e outra emissora. Então a qualidade do som que o ouvinte recebe fica comprometido. Veja só, isso acontece com as rádios, a radiodifusão que já está existindo, não são as comunitárias. Esse problema agrava-se não só nas cidades, mas sobretudo na fronteira. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Sul nós temos fronteira com a Argentina e com o Uruguai. As rádios argentinas são muito potentes e são muito atuantes e na fronteira esse sombreamento, nós estamos agredindo um acordo internacional chamado Acordo de Bruxelas, se não me falha a memória, e que regula exatamente isso por até questões de segurança e soberania. Então nós já estamos violando o Acordo de Bruxelas por conta do sombreamento de emissoras brasileiras às emissoras argentinas. Agora, nós vamos fazer uma lei sem avaliar as condições técnicas de conseguir na frequência ampliar a entrada de novas emissoras. Então não é a senadora Ana Amélia que está falando disso, é o Ministério da Ciência e Tecnologia. A Anatel reconhece o problema. Estive com o presidente da Anatel, Dr. Juarez Quadros, que reconheceu esse problema. E como nós estamos ainda brigando entre dois sistemas, analógico e digital, agrava-se essa situação. Então, isso, talvez uma rádio comunitária, seguramente não vai fazer nenhum problema para a Rádio Jovem Pan, que tem uma audiência extraordinária, não vai fazer problema, não vai fazer sombreamento, problema para Bandeirantes ou para Globo, mas para as emissoras lá no interior, isso vai agravar os problemas que elas já têm, dificuldade financeira, e ela vai competir também, é preciso entender esse aspecto, ela vai competir com as emissoras, porque elas ficarão, se a lei for implementada como foi aprovado, livres de pagar o ECAD às emissoras comunitárias. Então, o que a entidade que representa as comunitárias diz é o seguinte, é até 300 a potência dela. Então, mas aí até 300 é um pouco vago, você vai ter que avaliação, o espaço de frequência vai acomodar as rádios comunitárias em conflito com a radiodifusão convencional. Então, esse é o dilema, por isso o Ministério, como vocês alertaram, o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu já havia feito isso antes do Ministério, porque eu havia estado no Rio Grande do Sul, no interior, conversando com radiodifusores que são exatamente da fronteira e que estão vivendo com esse problema de conflito com a Argentina. Senadora, foi espetacular seu esclarecimento, muito bom mesmo, inclusive para nós, radialistas. Agora, como é que está essa questão, como é que ficou essa questão no parlamento? Agora, exatamente por conta das ponderações que foram levantadas, do ponto de vista técnico,
os próprios rádios, até as rádios comunitárias, os líderes da Abraço, que vinham um pouco me atacando, dizendo que eu sou contra. Não, senadora, eu sou uma comunicadora. E eu não posso negar que lá naquelas regiões longínquas, sem acesso a uma radiodifusão convencional, que a emissora comunitária, ela dá recado, avisa o vizinho lá da fazenda da área rural. Então ela tem esse aspecto social relevante. Agora, quando você chega num aspecto de uma concorrência num espaço que não cabe mais, aí você está oferecendo a elas, foi o que eu disse para o próprio autor, senador Hélio José, um presente de grego, porque nós não temos que criar uma expectativa que pode não acontecer exatamente por impossibilidade técnica de acomodar no mesmo espaço tantas emissoras com frequência aumentada. Então, essa é a questão que eu estou levantando para não agravar os problemas das comunitárias e dos radiodifusores. Eu recebi algumas mensagens de emissoras do interior do Rio Grande do Sul, que são pequenas, não estão ligadas a nenhum grupo, isso que a oposição condena, tem o poder da comunicação. Não, são pequenas emissoras, de um dono de uma emissora que está há 50 anos funcionando e que está vivendo dificuldades com a recessão econômica. Ela não tem anúncios, então ela está lutando bravamente para sobreviver. Tem esse outro aspecto também nessa concorrência. Então, eu acho que a gente precisa, quando faz uma lei, não criar expectativa de um benefício que não vai ser realizado. Isso é a frustração. Então, temos que trabalhar muito, e aí acho que o Senado já compreendeu, trabalhar para que a solução atenda minimamente os interesses dos dois setores. A radiodifusão, que já está organizada, e as rádios comunitárias. Até porque na Constituição das rádios comunitárias são emissoras sem fins lucrativos. Quando você aprova que ela pode fazer anúncios, ela tem que alterar também a lei que as criou. Então, também nesse aspecto, você está fazendo conflito aprovando uma medida que conflita com a origem da criação. E elas aí, nesse caso, se for consagrado a questão de receber anúncios, elas vão ter que ser tributadas, como as outras emissoras. Também tem esse outro aspecto. Em que categoria? No Simples? Vai ser criada uma categoria do Simples especial para elas? Então, não é simples. A gente, quando aqui no Congresso faz leis, tem que cuidar da qualidade da lei que estamos produzindo. Senão dá isso que nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal. Essa loucura toda, dessa insegurança jurídica, de tudo que está acontecendo, porque as leis que nós produzimos não são suficientemente claras. Senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, mais uma vez, senadora, obrigado pela atenção. Vamos voltar a nos falar sobre esse projeto que a gente espera que seja engavetado no Senado. Obrigado, viu? Um abraço, obrigada pela atenção e pela sempre pronta avaliação de temas que são de interesse nacional. Obrigado a vocês, bom trabalho. E obrigado. Bom jogo, que o Brasil ganhe hoje, né? É isso. Obrigado. A senadora Amélia foi muito clara na questão técnica. O Brasil tem o Ministério das Comunicações e é lá que estão registradas as rádios brasileiras, cada uma dentro da sua frequência. E é uma questão absolutamente técnica e científica no campo da física, porque são ondas hertzianas que ocupam lugar no espaço. E se elas se misturarem, ninguém mais vai entender nada. Vai prejudicar todo mundo, é isso aí.